Betulan, a distante. Giordano Rodrigues. Testemunho do sucessor de Chaclet. Não sem preocupar-me, exponho-lhes este estranho relato. Um misterioso relato de Giordano Rodrigues acerca da origem do povo maia. O texto aqui apresentado foi originalmente publicado pela Gente Nueva, Havana, Cuba, em março de 1978. Uma fotocópia deste pequeno livro caiu nas minhas mãos no dia fora do tempo, de 1993. Foi-me dado pela mãe Tineta Muhammad, que tinha recebido este livro de Ekbalan, que tinha dito à mãe Tineta que se assegurasse que eu recebesse este livro. Ekbalan é um curandeiro maia, autor de um texto enigmático intitulado O Final do Planeta T, assim como de um livro sobre yoga maia e asteca. Eu tinha-o conhecido na última viagem ao México, no início de 1992. Comentário preliminar de Valum Votan. Eu, o velho Chaclet, o último do meu grupo, deixo à humanidade o meu testamento, e nele a minha história, mas de todas as maneiras regressarei. 1. Um testemunho sem dúvida alguma, maia. Não sem preocupar-me, exponho-lhes este estranho relato, tirado textualmente de um texto maia desconhecido até hoje. De quanto escreveram os pintores, escribas, pessoas que tomavam o testemunho de tudo o que faziam os maias daquela exótica, complexa e ainda bastante desconhecida civilização pré-colombiana. Só chegaram até nós 3 dos seus livros pintados, escritos em hieróglifos de estranhas e bonitas simbologias, o manuscrito de Dresden, o de Paris e o de Madrid, existentes nessas capitais europeias, sem que ainda se conheça por quem, nem como ou quando foram levados até elas. Também, da mesma maneira desconhecida, chegou até as nossas mãos um quarto livro original, o Testamento do Velho Chaclet. Este feito insólito produziu-se precisamente no dia do regresso da nossa última expedição arqueológica ao território maia. Sobre a nossa mesa de trabalho e junto aos cadernos de notas, fotografias e pequenos bocados de peças e fragmentos, encontramos com assombro um testemunho, sem dúvida alguma, maia, e a sua tradução era, sem dúvida alguma, antiga. No entanto, enquanto líamos com vários companheiros aquele texto incrível, todos ao mesmo tempo tivemos dúvidas de sua autenticidade. Mas já passaram vários anos de provas e comprovações, e para nós já não existe qualquer tipo de dúvida. O testemunho é autêntico, e a sua tradução foi feita a finais do século XVI ou princípios do século XVII. Tentamos conhecer o tradutor, comparando o estilo e a caligrafia com o de todos os cronistas da época, mas foi em vão. Coincidiu em 2 ou 3 nomes que preferimos não mencionar para evitar futuras confusões. Já por si só, o documento é bastante polêmico, e para uma melhor compreensão, traduzimos-lo como uma certa atualização, no que se refere à gramática e escrita, respeitando parágrafos que, com outra construção, perderiam o encanto, a beleza ingênua e a força expressiva e espiritual do seu autor. E agora que nos referimos ao autor, queremos, sobre este personagem incógnito que se chama a si mesmo o velho Chaclet, explicar que definitivamente não é outro senão o debatido e misterioso Quetzalcoatl, ou serpente com penas dos toltecas astecas, maias, quiches e outros povos e civilizações pré-hispânicas. De ser certa ou não a versão deste documento, eu acredito totalmente nele. Ficam esclarecidas as interrogações até hoje não respondidas pelos arqueólogos, historiadores e científicos que se juntaram a tão apaixonante fenômeno, mas, ao mesmo tempo, dá lugar a novas e extraordinárias incógnitas, cujas respostas se vão aproximando de nós, lenta, mas cientificamente, à velocidade dos complexos cósmicos que começaram a escarafunchar o nosso inexplorado bosque galáctico.
E todo homem civilizado deverá aproximar-se deste novo mistério com a amplitude de espírito que o seu século cósmico lhe exige. Aclarados alguns aspectos que são essenciais para nós e expressadas as nossas preocupações, sem mais preâmbulos, deixamo-los com este relato que os fará meditar, racionar e talvez extrair diferentes e interessantes conclusões. Esta figura que aparece no testemunho de Chaclet tem uma semelhança incrível com uma das que se encontra no testemunho de Dresden, e que, segundo Raul F. Guerreiro, é o mais bonito dos 3 testemunhos maia conhecidos até hoje. O seu conteúdo tem um caráter inequivocamente astronômico. Observando detalhadamente esta figura, não nos podemos deixar de perguntar qual o significado dos enfeites na cabeça e no pescoço, e em que medida são realmente enfeites. Voltando à figura. 2. Esta é a minha vontade. Eu, o velho Chaclet, Gagavitz, Gucumatz, Naxil, Tepeu, Toptilzin, Tlahuis Calpantecutli, Errecaut, Kukulcan, Quetzalcoatl, filho de Tulan, a distante, filha por sua vez da estrela tal, da constelação da serpente. Eu, o velho Chaclet, irmão de Homerotes, o cego, o cantor do meu reino, perdido, agora já não sei onde. Homerotes, o poeta, irmão de Zitz-Harta, de Chesunas Arcs, de Timar Romats e de tantos outros náufragos definitivos nesta ilha do espaço, bonita por demais. Hoje, a ponto de desaparecer, deixo à humanidade o meu testamento e em 61 a minha história. Esta é a minha vontade que deixo para todos vocês, meus filhos, irmãos dos meus filhos, filhos deles, meus filhos, para que assim não se deixe de cumprir amanhã. Tudo o que fiz, tudo o que pude fazer para ajudar a melhorar a vida dos homens deste mundo, e o quanto fizeram os meus irmãos, aqueles que, esperançados comigo, chegaram a povoar com outra luz, que através da semente chegará até o início do homem, não foi em vão. Mas ainda falta muito que andar. E as minhas pernas estão a adormecer, e a mensagem não chega, ou não chegaram os que tiveram que receber o nosso chamado. Nota 1. Quetzalcoatl. Quase todos os historiadores e investigadores coincidem que as civilizações pré-hispânicas em que Cuicã e Quetzalcoatl são uma mesma pessoa ou divindade, assim como também Gagavitz, Gucumatz e todos os que foram nomeados no documento, a serpente com penas, que o presente relato determina como um personagem histórico convertido em lenda, e por si só em divindade. No entanto, numa parte do testamento de Chaclet, aparece o nome de Kukulcan, Kukulcan, como se esta não fosse a mesma pessoa, Chaclet Quetzalcoatl, fazendo o autor um esboço poético descritivo de Kukulcan, planeando-nos logicamente uma dúvida a esse respeito. Nota do tradutor. Nota 2. Tal. A estrela tal está classificada como uma anã amarela de 3,5 m, um pouco mais pequena e mais fria que o nosso Sol. É uma das estrelas que está mais perto de nós, só a 12 anos-luz, e encontra-se, contrariamente ao que expressa este documento, na constelação da Baleia, os tesouros do céu. 3. A hora de descender. Nós saímos de Tulan, e não éramos 100, nem 200. E outra nave devia ter saído 5 catunes depois da nossa, 36 mil dias, segundo a medida de tempo que estabelecemos para o vosso planeta, cujas diversas características nos foi possível determinar antes do desastre. Circundamos o vosso globo durante 4 túneis, e viram os nossos olhos e confirmaram os nossos equipamentos
quanta zona líquida, quanta zona firme se continha nele, e que perfeito equilíbrio na sua distribuição. Vários exploradores fizeram descender nesse tempo. Na verdade, foram homens, mecânicos, que nos comunicaram os detalhes que permitiram completar os dados que nos faltavam. Podíamos respirar na vossa atmosfera. Davam-nos a segurança de poder comer e beber em menos tempo os alimentos necessários que lá nas zonas sólidas e também nas águas conseguiram descobrir os nossos informadores. Só uma coisa difícil nos podia preocupar. Os seres parecidos a nós eram primitivos, devoravam-se matando uma infinidade de gente. E eram devorados por monstros desconhecidos no nosso mundo, Tulã. Assim dizia Nazaretes, um dos maiores entre os nossos físicos. Terminado o tempo de espera, juntaram-nos na sala da nave. Terminado o tempo de espera, juntaram-nos na sala da nave e o nosso sumo capitão falou-nos. Com as suas palavras, explicou que tinha chegado o momento e a ocasião para o descenso. Isso foi o que nos disse. E com a segurança dos batimentos e a respiração do ar, descendemos. Esta figura talhada em pedra apareceu junto a outras, testemunho de Chaclé. A quem ou a que pessoas representam? Nesta, por exemplo, destacam-se detalhes como o da peça que rodeia o pescoço e as que descansam sobre os ombros, e que, partindo do conteúdo do testemunho, faz-nos pensar, ainda que pareça absurdo para alguns, num cosmonauta. Catum. Catum é uma palavra maia. Designa um espaço de tempo que no nosso calendário atual compreende 19 anos, 8 meses e 25 dias. Neste caso, 5 catunes corresponde a um século, 100 anos, mais um ano, 4 meses e 20 dias. Os maias tinham ciclos no seu calendário de até 64 milhões de anos. Não se sabe que uso prático isto podia ter. O seu calendário conta de 19 meses, 18 de 20 dias e um mês de 5 dias, e fechava um ciclo completo cada 52 anos. 52 multiplicado por 365 será igual a 18.980 dias. Desta maneira, qualquer maia que vivia mais de 52 anos via repetir-se os dias sucessivos do Ano Novo ou quaisquer outros dias dados exatamente com os mesmos nomes. Tendo por certo que a fórmula de correção do calendário concebida pelos sacerdotes astrônomos de Copan nos tempos remotos do século 6 e 7 da era cristã era ligeiramente mais exata que a nossa própria correção gregoriana do ano bissexto, que não se introduziu até cerca de 1000 anos mais tarde, em 1582, pelo Papa Gregório XIII, OP CII PP 304-337. Tum ou Tunes, para os maias, é o espaço de tempo semelhante a um ano do nosso calendário atual, nota do tradutor. Físico, assim se designava antigamente aos médicos, nota do tradutor. 4. Visto que não somos 100 nem 200. Desde que saímos de Tulã até que chegamos aqui, aumentou o número de tripulantes. Eu nasci no espaço e muitos outros. Chegamos muito jovens ao vosso planeta. Não tínhamos nem mais de 150, nem mais de 300 anos, os mais jovens que nascemos no espaço. Descendemos numa zona firme de montanhas elevadas, e assim era a terra que plantamos nos nossos pés. Em seguida, perguntamos ao nosso irmão, o sumo capitão: que fazemos agora, visto que não somos 100 nem 200? Disse-nos ele: visto que há muito mais zonas firmes neste planeta, formemos 4 grupos, e 3 afastem-se. Assim nos disse o nosso irmão, o sumo capitão. 5. Inventamos esta palavra depois. O grupo onde eu fiquei estabeleceu-se no lugar onde descendemos.
Um grupo foi para norte, outro para leste e outro para sul, todos à procura das zonas de terra maiores. E assim nos repartimos. O sumo capitão foi pelo sul, Chersonaz Aretz. O nosso maior físico foi com o grupo do leste. Na verdade, cada grupo levava pelo menos um físico e diversos artistas e diversos científicos. Com muito poucos recursos, só os sustentaria sua sabedoria, que era muita. Assim nos repartimos para nos vermos outra vez, mas separamo-nos para sempre. Homerotes já ia cego, o cantor do meu reino, o doce poeta, perdido já não sei onde. Isit Hartap ia triste. Inventamos esta palavra depois, e outras palavras para coisas que não conhecíamos, como náufragos e solidão, e abandono e nunca mais, e ódio. Repetiram infinitamente a nossa grande equipa nas pedras, e fragmentos separados transformando-os cada vez mais até torná-los irreconhecíveis. Que representa esta figura? Seria assim o equipamento de transmissão a que se faz referência no testemunho? Repetindo as palavras de Morley, digamos que talvez nunca o saberemos. 6. E foram as suas palavras ditas desta forma. E fixamos a última advertência do nosso sumo capitão. Ele falou-nos em palavras suaves e disse-nos: como todos nós temos a facilidade e podemos compreender as linguagens estranhas pelo método pantológico, tratemos de impor a nossa língua. A nossa obrigação será ordenar, metodizar, estabelecer dentro da linguagem nativa que encontremos o melhor sistema para o desenvolvimento de cada povo, começando em conformidade com o grau de cultura de cada um deles. Assim nos disse o nosso irmão, o sumo capitão, e Kuk-u-Kan, seu ajudante imediato, falou-nos também, e foram as suas palavras ditas desta forma, na sua maneira. Tudo que o homem construir para o seu próprio bem-estar deverá ser respeitado e nunca jamais destruído. Assim nos disse e disse-nos também. Só é aceitável melhorar o que foi feito, enriquecê-lo, engrandecê-lo e fazê-lo superior, um de cada vez, e assim ensiná-lo a quantos encontremos que não o souberem e que não o entendam. E que um homem não aumente nunca a sua própria comodidade com a incomodidade de outro homem, coisa que vai contra a natureza. Kuk-u-Kan, que falava pouco com poucas palavras, aquele que tinha sempre os olhos tão longe como o horizonte e o monte de sua barba como uma cascata de mel, o profundo filósofo que ficou entre nós. Nota 1. Pantológico. Pantológico ou pantólogo, do grego pan, pant ou pantos, que significa tudo, e logos, discurso, e por derivação, línguas. Exemplo, filólogo. Neste caso, pantólogo, pantologia ou pantológico significa o que conhece, estuda e domina todas as línguas. Compusemos esta denominação para nos aproximarmos de um hieróglifo praticamente intraduzível. Nota do tradutor. Nota 2. Melhorar o que foi feito. A partir das cidades olmecas, em nenhuma civilização pré-hispânica se destroem os edifícios velhos para construir outros novos. Sempre se construiu sobre o construído. Raul F. Guerreiro, História Geral da Arte Mexicana, página 30, editorial Hermes, 1968. 7. Então começamos a construir onde viver. E a segunda nave, onde viria a nossa sabedoria, onde viriam as nossas ferramentas, os nossos equipamentos, todo o nosso socorro, tudo o que informamos que tinha de ser, demoraria 10 catumes. Então, começamos a construir onde viver, com os recursos muito pobres que tínhamos. Pit Ajoratz, com a terra fina e úmida, fez muitos bons planos e traços para fazer a casa. E a esta nossa primeira casa pusemos o nome de Tulã. E a Tulã, a nossa casa, foram depois chegando os homens nativos dos 4 lugares.
E desta gente nativa que aí encontramos, alguns povos eram bons e bem dispostos, e tinham para sua defesa não outras armas, mas setas, arcos e lanças, nos quais eram mestres, e podiam matar uma infinidade de gente. E esses homens nativos tinham uma orelha furada e o nariz também de um lado ao outro. E há alguns que têm as duas orelhas, e nunca soubemos a sua intenção de não magoar. Encontramos um grande número de povos e diversas línguas, e porque sabíamos a maneira de fazê-lo, sempre nos entendemos. E assim perguntávamos e respondiam como se eles falassem a nossa língua ou nós falássemos a língua deles, que por certo eram estranhas. E falaram-nos como crianças, assustadas. E falamos com eles e dissemos-lhes muitas coisas que vínhamos de muito longe, do espaço, do céu, disseram eles, para ajudá-los no que fosse necessário, porque todos eles e todos nós, e todos de todas as partes, éramos nada mais que irmãos. E quando chegamos aos seus povos, assombramo-nos muito. Ali estavam os nossos exploradores mecânicos, mas traduzidos em pedra. 8. Acabados de chegar aos seus povos, assombramo-nos muito. E levaram-nos contentes, porque as línguas eram iguais aonde estavam os seus povos. E acabamos de chegar aos seus povos, assombramo-nos muito. Aí estavam os nossos exploradores, mecânicos, mas de pedras, com poucas diferenças. E vimos muitos deles que reconheceriam a água, daqueles que reconheceriam a terra, daqueles que reconheceriam o ar. E então, um grupo de nativos veio a Tulã conosco, mas sempre com lutas e guerras entre eles, porque todos queriam estar perto de nós e não queriam separar-se sem aprender. E dissemos-lhes coisas sobre coisas que não nos podiam perguntar. Haverá obras que não vão ser compreendidas por muito tempo, porque trarão respostas a perguntas não formuladas, e porque da mesma maneira acontece com perguntas, mas mais respostas que chegam depois terrivelmente mais tarde que as perguntas. Assim lhes falava, assim nos falava Kukulkan, que o universo mostra-nos cada dia milhões de respostas a coisas que não perguntamos e nem sabemos perguntar, porque não conhecemos a língua total, a língua única do universo, nem como formulá-las, nem porquê. E disse-lhes, e a nós também, que o universo é um ser muito vivo, latente, e um único corpo que se alegra com a sua harmonia e que sofre quando em alguma das suas partes não há essa harmonia. E se um pássaro não voa porque o feriram, e se arranca de uma árvore um fruto ainda verde, porque o universo é o diverso e o único. Assim nos disse, nos falou: ó meus filhos, ó nossos filhos, e devem compreendê-lo hoje e para sempre. Nota 1. Universo. Para mim, a palavra universo explica o universo. Verso, une, o vário em um. José Marte, Op. Cit., página 255. 9. Os que ali ficamos. Até este momento, os homens nativos deste planeta perceberam ao contrário, ou não muito bem, algumas das coisas que ensinamos, e confundiram-nos com seres irreais que nas suas línguas chamam deuses, e com toda certeza combinaram entre eles adorar-nos, e nós recusamos esta confusão. E eles converteram em ritos de caráter irreal, religiosos, como dizem as suas línguas, as nossas tentativas de comunicar-nos com o nosso mundo, com o nosso planeta de Tulã. Habitualmente, assistíamos à hora mais propícia, onde instalamos a grande equipa de transmissão que pudemos salvar do desastre. E nenhum de nós, dos que ali ficamos, tínhamos notícia ou conhecimento da arte difícil e trabalhosa da manipulação da grande equipa. Um cabal técnico nosso, só um, tinha podido restituí-lo e fazê-lo funcionar, porque o seu cérebro
tinha a potência exata e as suas palavras eram pronunciadas com a entonação perfeita, que conseguia o equilíbrio que fazia funcionar até a trama, mais sensível que o nosso desconhecimento. Como disse antes, foi pouco a pouco destruindo, com a terrível ajuda do tempo, de um clima inclemente e superior a nível de temperatura. E finalmente não tivemos nada daquilo que tinha de ser, nem ninguém que soubesse para dar instruções sobre o tema, e assim conseguir outras comunicações. O único técnico que entre nós sobreviveu ao desastre também se desfez passado o tempo, conseguindo comunicar numa oportunidade. Então, apressamo-los com o socorro necessário da segunda expedição, e cruzaram-se e misturaram-se as ondas e as palavras como se falassem línguas de compreensão impossível, e só sabíamos que saíram ou tinham saído, e que na nave viriam From, Ectel, Xizat, Ziliomotin, Atas, Xiache e outros, que eram mais de 200 e mais de 300. Para isso nos reunimos todos, e já não éramos nem 20, nem 10, perante a grande equipa. E concentrávamos-nos e pronunciávamos as palavras com a mesma modulação, uníssonos, e depois esperávamos a desejada resposta que não voltava, que não se repetiu nunca mais. Chamamos a atenção de forma especial sobre esta figura. É inegável que esta personagem, seja ela quem for, foi vista com óculos pelo artista que reproduziu a sua imagem. Não é presumível que este escultor anônimo pré-colombiano inventara semelhante criação. Atas Chiachi, no grande arquivo hitita descoberto em Boğaz-Kevi, no norte da Turquia central, há várias referências no período de 1365 a 1200 AD-NC a um reino chamado Aquíava na língua hitita, em que um dos governantes se chamava Atar-Shiashi. Finlay, O Mundo de Odisseia, página 20, Cadernos de Arte e Sociedade, Instituto Cubano do Livro, 1970. 10. Da maneira de mover pedras muito grandes. Os nativos começaram-nos a imitar, reproduziram a nossa equipa em pedras, e juntaram-lhe desenhos da sua fantasia que era muita, e erguiam-se perante ele repetindo as nossas palavras exatamente iguais e quase da mesma maneira. E diziam que deviam orar aos deuses como nós o fazíamos. E isso não era o que na verdade praticávamos, mas não conseguimos que eles os entendessem. Isto só o fazia os que decidiram aprender conosco, que se faziam chamar por sacerdotes, e o seu número era o mesmo que formava o nosso grupo. E só eles o faziam, sempre os mesmos, ensinando-lhes em seguida estes conhecimentos a outros que logo os substituíam. Assim vimos nascer e logo morrer como velhos a muitas gerações de pessoas. Infinitas vezes repetiram a nossa grande equipa nas pedras, e fragmentos separados transformando-os cada vez mais até fazê-los irreconhecíveis. Chamamos a atenção de maneira especial sobre esta figura. É inegável que este personagem, seja ele quem for, tenha sido visto intensamente pelo artista que reproduziu a sua imagem. Não é presumível que este escultor anônimo pré-colombiano inventara semelhante aditamento. Então, ensinamo-lhes a maneira de mover pedras muito grandes, concentrando a força do cérebro de 4 homens e tocando-os ao mesmo tempo por pontos previamente marcados, orientados a norte, sul, leste e oeste. E então, as pedras pareciam não pesar nada, e repetiam de muitas maneiras e muitas vezes que éramos deuses, que éramos irreais porque a nossa sabedoria vinha do ciclo. E com a ajuda daqueles homens nativos, construímos outras casas e cidades e lugares diferentes, algumas para observar o espaço, esperando sempre e sempre.
E tudo isto era muito difícil pela grande quantidade de vegetação que havia, e montes de árvores muito apertados, de maneira muito boas, como já há poucas no nosso mundo de Tulã. E comíamos tão pouco e trabalhávamos tanto que eles ficavam espantados de ver. 11. E mostravam ser muito bons, mestres em tudo. Sem dúvida alguma, os outros daqueles povos são hábeis construtores e grandes artífices a quem devíamos ensinar a nossa cultura. Começou para lhes dar todo o nosso saber, porque tínhamos de esperar pela segunda nave, onde vinha a nossa sabedoria e os meios para transmiti-la. Por isso, começamos por ensiná-los a medir o tempo que assegurava o êxito dos cultivos, que também os ensinamos a fazer, e a escrever de maneira mais simples para eles essas coisas todas. E começamos por um meio muito primitivo que conhecemos através da história antiga do nosso planeta, e que era escrever com desenhos de papel. E nós já sabíamos que era papel já esquecido em Tulã Lalehana. E como não podíamos fazer bom papel, ensinamos-lhes a escrever em folhas de cortiça especial. Curtíamo-la e enfeitávamo-la em papel de pergaminho, ou então curtíamos e enfeitávamos pele de animais. E assim começaram muito bem, e em tudo o que faziam mostravam ser mestres. Hunabku, Itzaná, Yunkats, Shak Uayeb e outros ensinaram-lhes a cultivar grãos na terra e também outras indústrias e artes. E especialmente um dos grãos dos que trouxemos de Tulã na nave. Pegou logo e foi maravilhoso para eles e para nós. Era o Ma'itz. E fizeram-no desta maneira e chegaram a ser grandes mestres no cultivo. E desde que o aprenderam, foi sempre muito bom, e principalmente a sua manutenção, e colhendo o maíz. E aprenderam também a estar acostumados a andar e a trabalhar desde manhã até a noite, sem descansar, e nem se cansavam. Kuk-u-kan, que falava pouco, com poucas palavras, aquele que tinha sempre os olhos tão longe como o horizonte, e o monte da sua barba como uma cascata de mel. O profundo filósofo que entre nós ficou. Nota 1. Hunabku. Hunab, ou Hunabku, que foi pai de Itzamaná, o Júpiter Maia, disse que Itzamaná foi o primeiro sacerdote, o inventor da escrita e dos livros, testamento, que deu aos diferentes lugares de Yucatán o nome com que se conhecem e que dividiu as terras nesta região. Estas atividades, por natureza própria, indicam que o culto de Itzamaná não teve origem em Yucatán. Na sua mão esquerda, Itzamaná sustém alguma coisa parecida com uma lanterna ou uma bola de luz, segundo aparece na lâmina 29 do livro de Morley, Opsite, página 256. 12. E assim aprenderam a lutar. Mas os homens nativos deste mundo não aprenderam a viver sem lutas e guerras. Porque os que aprenderam a cultivar a terra, a medir o tempo, a edificar cidades e a decorá-las com grande beleza, eram atacados e às vezes submetidos por tribos guerreiras, sem que os pudéssemos salvar. E muitos encontrávamos em todas as partes passados com setas que ainda tinham também boas armas. Não bastava resistir para que isso não se fizesse, porque as tribos que falei antes eram muito bons em lançar setas e apedrejar, e faziam-no com muita força e com muita firmeza, e assim matavam uma infinidade de gente. E considerando tudo isto, pusemos-nos de acordo em ensinar-lhes a melhor maneira de defender-se, e demos-lhes este conhecimento da arte da defesa que lhes valeu muito. E assim aprenderam a lutar bem, para além de serem bons artífices, bons cultivadores e bons construtores industriais, e muito bons homens. E no fim, por todas estas terras,
Os que tinham guerras com outros depois tornavam-se irmãos para nos vir saudar e adorar, como dizem nas suas línguas, e aprender conosco, e traziam-nos de tudo o que tinham, e desta maneira fomos deixando esta terra em paz. E dissemos-lhes que todos os homens no universo, e sinalizávamos a terra e o espaço, eram irmãos, e que de tudo o mais importante para o homem era trabalhar na indústria e na arte que conheciam, e ensiná-los a outros, e aprender mais de tudo o que ainda se sabe, para fazer melhor as coisas, que havia outros homens para lá do mar, e que chegaria o dia em que se iriam ver e conviver como irmãos. E que, como nós, havia também outros homens e criaturas para além do espaço, que um dia também chegarão a este mundo, como nós chegamos. Nota 1. Irmãos. É evidente que este personagem enigmático, Chaclé ou Quetzalcoatl, ou qualquer um dos seus nomes, ou como quer que se chame, não conheceu a época da conquista espanhola, e de todo o seu relato sai uma inquebrável fé na transformação do homem e no poder da convicção de sabedoria daqueles seus irmãos, como lhes chama, que se afastaram por rumos diferentes para explorar o nosso planeta e ajudar aos homens nativos da mesma forma que o seu grupo o fez no nosso continente. Nota do tradutor. 13. Eu, o velho Chaclé, o último do meu grupo. E começamos a contar os dias a partir da nossa descida. Há já 8 bactunes. E o tempo passava, e eu devia partir em busca daqueles que tinham chegado comigo, e que logo partiram em diferentes rumos. Eu escrevo isto à maneira dos homens nativos, na pele de animais e nas pedras de uma casa. Extremamente bonita, para que não se destrua proximamente. E os que o devem encontrar não o encontrarão, e os que o devem compreender sem nenhuma dúvida compreenderão. E por que parto para longe, digo aos homens nativos que algum dia que se celebre o meu nascimento, o calendário que já sabem escrever, conservar e comprovar, regressarei. E eu não tenho a certeza de que regresso. Ó meu Deus, eu, o velho Chaclé, irmão de Momerotes, o cego, o cantor perdido do meu reino perdido. Eu, o irmão de Zit Hartap, o coração puro da bondade infinita, de Shezunaz Aretz, o da voz mais limpa e da língua mais clara, e da sabedoria mais profunda, e de Mar Romatz, e de mais de 100 e de 200, já desfazendo-nos para sempre, mas refazendo-nos de uma maneira nova, na vontade e inteligência dos homens nativos melhores e mais bondosos deste mundo de hoje, de agora e de amanhã. Eu, o velho Chaclé, o último do meu grupo, deixo à humanidade o meu testamento, e nele a minha história. Mas de todas as maneiras regressarei, regressaremos, regressará para todos os homens nativos deste mundo a verdadeira compreensão. E se fará como disse anteriormente, e teremos todos a sabedoria de saber não matar, e de que tudo seja a maneira de conhecer o que não conhecemos, que de todas as maneiras é muito, e construir e respeitar o construído pelo homem, para o bem-estar do mesmo, e assim se terá de cumprir amanhã. Nota 1. Bactum. Um bactum equivale a 20 catunes, e um catum equivale a pouco mais de 19 anos. Como já explicamos anteriormente, por isso, 8 bactunes equivalem aproximadamente a 32 séculos, o que é igual a 3.200 anos. Nota do tradutor. Nota 2. Em Espita, a leste de Yucatán, encontraram o velho Chaclé, de 150 anos, cujo filho mais novo tem 90. Chaclé disse a Le Plongeon que um amigo seu, Alayon, barbeiro em Valladolid, morto há 40 anos, tinha um livro o qual só ele podia ler. E nesse livro dizia-se que num edifício em Chichén Itzá havia um escrito que anunciava que chegaria o dia em que, por meio de um cordel, as pessoas de Valladolid e Mérida se comunicariam,
e que este cordel ficaria mais estreito com a gente que não era do país. Efetivamente encontraram o Alcabzib, escritura a correr, escritura violenta. Na esquina direita, há zigue-zagues, e daí sai uma linha branca que, atravessando outros hieróglifos, corre declinando-se até a orelha de uma cara grotesca. Valladolid está mais alto que Mérida. O que está sublinhado é nosso. Opsit, página 106. Nota 3. Nascimento. Segundo a lenda, Quetzalcoatl, a serpente com penas, prometeu antes de partir para onde voltar um ano, Unocânia, segundo o calendário asteca. E no dia 16 do sexto mês, Shu, que começava 17 de novembro, calendário gregoriano, celebra-se uma das festas mais importantes do ano maia, ou seja, a festa em honra do grande deus Kukulcã. Opsit, página 270. Texto de Giordano Rodrigues, disponível no site PAN Portugal.